Precisamos falar sobre o que está por trás do polêmico voto do ministro Edson Fachin, que contrariou a maioria dos seus colegas e se opôs à regulamentação das redes sociais que está sendo forçosamente imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Só que antes disso é preciso tratar do outro assunto que mais tem ganhado repercussão ao longo do dia nessa quinta-feira: a derrota histórica do governo Lula no Congresso Nacional, que derrubou o aumento nas alíquotas do IOF. Contextualizando rapidamente para quem não acompanhou os acontecimentos, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram na noite de ontem o projeto de decreto legislativo que revoga o decreto do governo que havia aumentado essas alíquotas. O governo petista não tem feito questão nenhuma de esconder sua intenção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra essa decisão, afinal, essa é a corte onde ultimamente Lula não perde nenhuma causa. Mas enquanto nada de concreto acontece nesse sentido, eu trago aqui a argumentação de uma velha conhecida por sua militância política dentro do jornalismo, porque o histórico mostra que o posicionamento imparcial e técnico dela acaba sempre coincidindo com o posicionamento de Lula sobre um assunto. Exemplos disso são as famosas manchetes com a frase "entenda como isso é bom". Acompanhe aqui comigo alguns trechos do chororô e do clima de velório hoje na Globo News para entender o quanto essa argumentação é incoerente. Começando pela velha narrativa de inconstitucionalidade. Realmente, Camila, não faz sentido o que o Congresso tem feito. Ele não é de hoje. A lista é grande das medidas que são medidas inconstitucionais ou medidas que não são... que o governo não deveria, que o Congresso não deveria derrubar e derruba. Mas essa medida especificamente, ela é inconstitucional. Fazer um projeto de decreto legislativo, derrubando um decreto que é prerrogativa do Executivo. Só o Executivo pode aumentar IOF, aumentar a alíquota de IOF. Isso é uma decisão do Executivo. Então, quando o Congresso derruba, através desse projeto de decreto legislativo, ele está fazendo uma medida inconstitucional. Inconstitucional com base no quê? É muito fácil dizer que algo é inconstitucional sem apresentar qualquer prova a respeito disso. O que a legislação brasileira realmente determina é que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos que são enumerados nesse próprio artigo. Entre eles estão aqueles que se enquadram no IOF. Isso permite que o governo possa fazer ajustes rápidos de política econômica sem precisar passar pelo Congresso toda vez, através de um decreto, por exemplo. Só que a legislação também garante ao Congresso Nacional o poder de sustar um decreto do Executivo, se entender que ele exorbitou o poder regulamentar. Isso é garantido pela mesma Constituição Federal, só que em seu artigo 49, inciso 5º. Ou seja, o decreto do governo federal tem embasamento legal, mas a decisão do Congresso Nacional também tem embasamento legal. É um ato de desonestidade um jornalista tentar convencer o público de que apenas um dos lados da história está certo, sem sequer mencionar a legislação que embasa sua afirmação. E no caso de Miriam Leitão, na manhã de hoje, essa desonestidade ainda continuou em sua argumentação. O IOF é sim... aumento do IOF é sim uma questão controversa, tem economista que é contra, acha que isso distorce a economia, porque é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. Mas o fato é que não é o Congresso que tem que fazer isso, né? Pode ser feito na negociação, na conversa, mas não pode ser o Congresso que derruba através de um projeto de decreto legislativo. Isso não é o caminho. Sobre o papel de cada poder nessa história eu já falei antes. O que eu chamo a atenção agora é para o argumento dela de que isso deveria ser resolvido na conversa. Sim, eu concordo que poderia ser resolvido na conversa, mas os representantes do Congresso Nacional fizeram essa tentativa em reuniões com representantes do governo, em especial do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad, na ocasião, se comprometeu a apresentar medidas alternativas dentro de um prazo de 10 dias para substituir esse aumento nas alíquotas do IOF. Os dias se passaram e ele não cumpriu o acordo. A Fazenda apresentou novas medidas para aumentar a arrecadação, como a cobrança de impostos sobre LCI e LCA, mas recuou em relação a apenas uma parte do decreto do IOF. A outra parte permaneceu inalterada. Já que não foi possível resolver através de acordos verbais, o caminho que restou foi o uso do amparo legal. E veja só, eu não estou defendendo o Congresso Nacional incondicionalmente, da mesma forma que não estou criticando o posicionamento da pseudojornalista incondicionalmente.
incondicionalmente. Alguns minutos mais tarde, ela criticou outra decisão também tomada na noite de ontem pelo Congresso Nacional, e em relação a isso eu concordo com ela. Eu acho que essa aí não é uma derrota do governo, é uma derrota do país. É o Congresso derrotando o país. O Congresso votando de costas para o país. Porque qualquer consulta diria o seguinte: o país não quer mais deputados. Eu também acho que o Congresso Nacional jogou contra o cidadão brasileiro ao aprovar o aumento no número de deputados. Eu também acho isso um completo absurdo por conta do aumento nas despesas sem que qualquer benefício seja trazido para a população. Agora, o aumento no IOF também não traz nenhum benefício para a população. O único beneficiado é o governo por conta do aumento na arrecadação. E veja só que curioso, hoje mesmo, quinta-feira, foi divulgado pela Receita Federal o valor total arrecadado pelo governo federal nos 5 primeiros meses de 2025, 1,2 trilhão de reais, o recorde em toda a série histórica, já considerando valores corrigidos pela inflação. No entanto, os sucessivos recordes de arrecadação não têm sido suficientes para que o governo Lula consiga equilibrar as contas públicas, justamente porque os gastos têm aumentado na mesma proporção ou em proporção até maior. Diante disso, fica claro que a solução não é aumentar a arrecadação. Mas as paixões políticas não permitem que um jornalista enxergue dessa forma. O posicionamento técnico e imparcial desses jornalistas militantes é baseado nos mesmos critérios que já levaram a várias decisões recentes do nosso judiciário. Quem fez e não o que foi feito. No caso de Miriam Leitão, especificamente, trata-se claramente de uma defesa incondicional daquilo que partiu do governo petista e de uma crítica incondicional àquilo que é feito pelo Congresso, tanto que a argumentação dela terminou simplesmente nesse nível aqui. É triste esse ponto, esse momento do Congresso é muito triste. Eu fico aqui pensando, será que ela acha mesmo que todas essas afirmações não têm como serem conferidas? Será que ela já conhece a internet e a rapidez com a qual nós conseguimos ter acesso aos verdadeiros números hoje? Pois é, não é à toa que essa turma está defendendo com todas as suas forças uma regulação das redes sociais. E é justamente isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo na prática, como é o caso do julgamento, cujo voto do ministro Fachin eu vou comentar daqui a pouco. Antes disso, porém, eu quero reforçar aqui essa possibilidade de acessar informações verdadeiras de maneira muito rápida. Você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa frase de Ayn Rand se encaixa muito bem na situação de quem hoje está vendo quanto a inteligência artificial está evoluindo, mas ainda não aprendeu a utilizá-la. As ferramentas de IA já fazem parte da nossa vida e se nós não aprendermos a fazer uso delas, seremos simplesmente engolidos pela tecnologia. A boa notícia é que essa utilização é muito mais simples do que parece e provavelmente muito mais fácil do que você está pensando que é. E ainda é muito barato para aprender a fazer isso. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu, Paulo Baltokoski, preparei um e-book completíssimo ensinando passo a passo como utilizar o ChatGPT da OpenAI. E o mais curioso é que esse tutorial foi escrito pelo próprio ChatGPT. Eu tive o trabalho apenas de organizá-lo por conta do meu perfeccionismo, porque o próprio chat é capaz de entregar um PDF pronto se eu quisesse. Enfim, o fato é que o segredo para tirar o melhor proveito do ChatGPT é saber fazer as perguntas certas. E isso você também encontrará nesse e-book. Quer aprender tudo isso? Então clica no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. São só R$ 29,90 e você ainda pode parcelar no cartão de crédito se quiser. Agora eu pergunto, vai clicar agora ou vai esperar que o seu concorrente aprenda primeiro? Muito bem, agora vamos ao assunto prometido lá no início do vídeo, o polêmico voto de Edson Fachin. Contextualizando rapidamente para quem não acompanhou, o Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento relacionado ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, cuja redação atual garante que plataformas digitais só podem ser responsabilizadas civilmente pelo conteúdo publicado pelos seus usuários se uma decisão judicial já tiver sido tomada anteriormente e a plataforma não tiver tomado nenhuma providência. O STF já formou maioria contra esse artigo e, com isso, abre um novo capítulo no cenário da censura no Brasil, pois essa responsabilização precoce muito provavelmente fará com que as plataformas desistam de atuar no Brasil ou simplesmente tenham que tornar os seus algoritmos
algoritmos muito mais rigorosos para censurar previamente o conteúdo dos seus usuários. Na prática, a tendência é de que o discurso político de quem se opõe ao atual governo ou aos ministros da Suprema Corte acabe sendo sufocado. Na sessão de ontem, algumas cenas chamaram muito a atenção, como a palavra inventada pela ministra Carmen Lúcia. Direito de xingar, e aí eu falo de cátedra, porque mais xingada do que nós somos, e nós mulheres não passamos por discurso de ódio, como eu tenho insistido, é discurso de ódio. O problema é que não foi só a língua portuguesa que foi agredida pela ministra, mas também a liberdade do cidadão brasileiro, pois ela foi mais uma que votou contra esse artigo. Agora, o que realmente surpreendeu na sessão de ontem foi o voto do ministro Edson Fachin, que acabou contrariando a maioria dos seus colegas ministros e votou pela manutenção desse texto. De lá para cá surgiram muitas especulações a respeito de quais teriam sido os motivos para que ele tomasse essa decisão, e eu particularmente desconfio de algumas possibilidades específicas. Na minha visão, o voto de Fachin pode ter sido motivado por uma preocupação com a opinião pública sobre a sua contribuição com a censura. Já que uma maioria já foi formada e a regulação forçada do Supremo já está garantida, ele pode ter decidido interpretar um papel de defensor da liberdade de expressão para não ser tão criticado quanto os outros. A segunda hipótese que eu considero é a de que houve um consenso entre toda essa turma que defende essa regulação de que o placar precisaria ser um pouco mais divergente para que a imagem do Supremo não ficasse tão unificada e incisiva em favor da censura. Fachin, nesse sentido, seria um mero figurante para que o placar faça parecer que realmente houve um julgamento. A terceira hipótese é a que talvez menos faça sentido com base no histórico. Fachin realmente teve um lampejo de consciência e realmente está defendendo a liberdade de expressão. Por que eu digo que o histórico faz com que ela não faça sentido? Porque Fachin foi indicado por Dilma Rousseff ao STF e, por exemplo, foi dele quem partiu a primeira decisão para anular as condenações de Lula na Lava Jato. Ou seja, foi ele quem abriu o caminho para que Lula voltasse à presidência e chegássemos no ponto em que estamos hoje. Agora, independentemente de qual tenha sido a sua motivação, o fato é que o voto de Fachin acabou escancarando a ilegalidade por trás dessa regulação que está sendo imposta pelo Supremo e o risco que isso representa para o cidadão brasileiro. Veja só como esse trecho específico deixa muito claro que a decisão do STF pode levar a um controle do discurso e que isso definitivamente não é democracia. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. E ainda tem outro trecho do voto dele que deixou ainda mais explícita essa situação. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Se foi intencional ou não, e se isso realmente representa a visão dele, eu não sei. Mas o fato é que o que ele disse simplesmente foi uma confissão e uma comprovação de que o Supremo Tribunal Federal está agindo ditatorialmente sob o pretexto de proteger a democracia. Ele está contrariando o voto dos demais ministros, dizendo que os remédios para os males devem ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Ou seja, Fachin está dizendo que o que os demais ministros estão propondo definitivamente não faz parte do Estado Democrático de Direito. E a grande questão que eu levanto aqui para finalizar esse vídeo é a seguinte: de acordo com a tradição do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin deveria ser o próximo presidente da Corte, pois atualmente ele é o vice. Será que o posicionamento dele nesse julgamento é um sinal de que o STF terá uma presidência mais amena nos próximos 2 anos? Ou será que é um sinal de que haverá um rompimento na tradição e os ministros escolherão alguém com um pulso mais firme para assumir esse posto?